vamos continuar a discussão dos elementos fundamentais da mecânica. Falamos sobre espaço e tempo na aula passada. Vamos falar hoje um pouquinho sobre massa e força. Na verdade, as ideias que você traz para essa disciplina do seu estudo anterior de física, de mecânica, são, em geral, suficientes para os meus propósitos aqui. Todos vocês têm alguma ideia a respeito do que significa a palavra massa, do que significa a palavra força. Massa, por exemplo, o que é para você? Massa caracteriza a inércia. Ficamos felizes com isso? Não ficou feliz. Por quê? Não ajudou muito, né? O fato de massa estar ligado com a inércia, acho que ajuda. Massa e inércia têm uma conexão, não é verdade? Você sabe o que é inércia? O que é inércia? Na verdade, inércia tem a ver com o fato de que objetos materiais não mudam o seu movimento de forma espontânea, digamos assim, né? Eles têm uma dificuldade, vamos chamar desse jeito, têm uma dificuldade de modificar o seu movimento. Quando eu falo modificar o seu movimento, estou me referindo à velocidade. O seu vetor velocidade, ele gosta de ficar sempre igual, sempre constante. E isso é que tem a ver com inércia. Para que o vetor velocidade de um objeto material mude, é necessário que alguma coisa atue sobre esse objeto. E isto é que é inércia. Agora, um objeto pode ter mais inércia ou menos inércia. Se ele tem mais inércia, eu preciso fazer um esforço maior para mudar o vetor velocidade dele do que um objeto que tenha menos inércia. É mais fácil mudar a velocidade de um objeto com menos inércia do que mudar a velocidade de um objeto de maior inércia. Algumas pessoas falam que a inércia está associada à resistência à mudança no movimento. E a massa é uma medida quantitativa desta coisa. Agora, essa é a única definição que você conhece ou que você usa para massa, ou você usa outra em algum outro contexto? Massa está relacionada com a força-peso. A massa está relacionada, todo mundo sabe isso? Não é? Se eu pegar dois objetos aqui e eu usar uma balança gravitacional. O que é uma balança gravitacional? É um instrumento que mede peso. Se eu usar, todo mundo sabe o que é um instrumento que mede peso? Todo mundo conhece o instrumento que mede peso? Tem um facilzinho que antigamente chamava balança de peixeiro. Já ouviram esse termo antes? Esse na época que a nossa cidade era muito menor, e o peixe era vendido de casa em casa, e o peixeiro vinha com o peixe e uma balança de peixeiro, que na verdade era uma mola, uma mola graduada. Então ele pendurava o peixe na mola, e aí a mola esticava mais ou menos em função do peso do peixe. Tá certo? A gente usa balança de mola para medir força, para medir peso. E aí, quando a gente compara dois objetos e vê que os pesos deles são diferentes, a gente afirma que as massas também são. Porque massa e peso, quando a gente mede pesos no mesmo local, são proporcionais. Essa proporcionalidade entre massa e peso foi objeto de um trabalho de pesquisa científica muito importante do início do século XX. Um físico húngaro chamado Eötvös, ele dedicou grande parte da sua carreira a medir a diferença entre massa e peso, ou para tentar identificar se massa e peso eram ou não proporcionais. E ele assegurou que eles eram proporcionais com um grau de precisão de 1/10⁻². Ou seja, é algo bastante preciso. Então, massa e peso, quando são medidos no mesmo local, são proporcionais. Então, a gente poderia comparar massas medindo pesos. Mas é uma coisa muito indireta. Uma outra maneira da gente medir massas é através de um objeto que nós chamamos uma balança inercial. A balança inercial é o seguinte: vamos supor que eu tenha dois objetos e eu quero saber qual deles tem maior massa. Então, eu vou fazer assim, aqui está um dos objetos, aqui está o outro. Eu estou desenhando com formatos diferentes para destacar que eles não são a mesma coisa. E aí eu os coloco nas extremidades de um bastão, como esse aqui. E aí pego o ponto médio desse bastão e aplico nesse ponto médio uma força. Eu vou desenhar isso assim, a gente ainda não discutiu com detalhe por que essa representação de força é boa, mas a gente vai chegar lá. Você já conhece isso, né? Você já está acostumado a representar força com o segmento de reto orientado, um vetor geométrico. Quando eu faço isso, quando eu puxo esse bastão pelo meio, se os dois objetos tiverem a mesma inércia, mesma massa, eles vão andar juntos.
não vai haver rotação. Por outro lado, se um deles tiver maior massa que o outro, ele não vai ficar tão satisfeito de mudar o seu movimento quanto o primeiro. Por exemplo, se esse aqui tiver mais massa que esse, quando eu puxar, esse bastão vai se inclinar assim. Você veja, a balança inercial, apesar de ser um objeto extremamente pouco prático, não é? É um objeto conceitual interessante porque ele nos permite comparar massas de uma forma absolutamente direta, ligado à definição, ao conceito básico do que é inércia, do que é massa. A medida da inércia, ou seja, da dificuldade de mudar o movimento. Mas, na prática, o que a gente faz é usar a balança gravitacional e a proporcionalidade entre massa e peso. Então, a gente tem que estabelecer uma unidade para a massa, escolher um objeto cuja massa a gente vai chamar de 1. Essa escolha é arbitrária. Aí depois a gente vai ver que, na verdade, essa escolha foi feita de tal maneira a que um número muito importante para a gente seja um número simples, que é a massa específica, a densidade da água. Para que a densidade da água fosse um número simples, o número 1, escolheu-se uma determinada unidade de massa. Essa unidade é o quilograma. E até hoje ela ainda é estabelecida através da massa de um objeto que se encontra num museu em Paris. E esse objeto é replicado nos diversos países para que cada país tenha um padrão de massa equivalente. Isso está sendo alterado, daqui a pouco esse padrão de massa vai ser alterado por uma coisa mais fácil de ser reproduzida e que está ligado a características microscópicas da matéria. De qualquer maneira, hoje o nosso padrão de massa, 1 quilograma, está lá em Paris. E aí eu fico sempre feliz quando alguém diz assim, está na hora de atualizar o padrão de massa brasileiro, porque alguém tem que ir a Paris, né, para fazer a comparação e trazer o novo padrão. Infelizmente, nunca me escolhem. A gente chama de 1 quilograma, então, a unidade de massa. Muito bem. Então, isso aqui é a nossa balança inercial, cujo propósito é imaginar um aparelho conceitual, como, repito, não é uma coisa prática de ser utilizada, mas é um aparelho que conceitualmente é a melhor forma da gente comparar duas massas. Tá?